Oi, gente. Hoje estamos aqui na sexta-feira para mais uma discussão aí de uma das leituras da Focatona, tá? A leitura dessa semana é A Escrava, da Maria Firmina dos Reis, que, como vocês sabem, é um continho, é coisa curta, então, assim, embora seja curto, tem uma discussão profunda, eu acho que tem bastante coisa para discutir desse conto, inclusive se a gente pensa na biografia da autora. É uma autora que tem uma biografia vasta, maravilhosa, e eu já disse pra vocês que ela mora no meu coração, que ela tá assim, que é um dos amores da minha vida. Maria Firmina é bom demais. A capa tá aqui do lado, ó. Aqui. Eu acho que eu vou, pra facilitar a vida de todo mundo, tirar as metas da tela aqui pro vídeo ficar mais bonito. Pronto, agora tá tudo limpinho aqui pra todo mundo na tela, né? Eu também tô limpinho, tô cheiroso. E vamos falar da Maria Firmina dos Reis, gente. Primeiro eu vou falar um pouquinho da autora. Pra quem não conhece, saber um pouquinho do contexto da autora, eu acho que muita gente já conhece por alto. Quem acompanha aqui conhece bastante, porque eu falo dessa autora, eu acho que o tempo inteiro. É uma autora que eu gosto muito, que tem espaço reservado aqui, ó, dentro do peito. E, cara, Maria Firmina foi simplesmente uma das mulheres mais importantes da nossa literatura. E aí eu te pergunto, né? Por que eu não vi Maria Firmina? Por que você não viu Maria Firmina dos Reis na escola? Por que eu não vi Maria Firmina dos Reis na escola? Sabe? E eu vou te dizer por quê. Foi porque, embora ela tenha escrito lá em 1860, ali mais ou menos, os textos dela ficaram desaparecidos por quase um século. Eles só foram reencontrados ali, relançados, na verdade, ali em 1970, 1975, mais ou menos. A partir disso, procuraram diversos outros textos dela. Então ela tem contos lançados, ela tem poemas lançados, ela tem músicas lançadas. E eu vou falar um pouquinho da história de vida dela. Na verdade, eu vou falar de um ponto específico da história de vida dela que eu acho interessante pra gente. A mulher era professora e ela foi responsável por fundar a primeira escola mista do Maranhão. Então, assim, pensem. Ela fundou a primeira escola mista do Maranhão, onde estudavam meninos e meninas, porque até então era tudo separadinho. E durante muito tempo, obviamente, mesmo estando tudo junto, o número de meninas na escola era muito menor que o número de meninos. Era menor também o número de autoras na literatura. Era muito difícil para as mulheres conseguirem entrar no clubinho dos homens, né? Na literatura. Hoje isso é um pouco diferente, mas ainda assim, quando a gente pensa em cânone, né, quando a gente pensa nesses grandes clássicos, a gente vai olhar a lista e grande parte deles é homens, né? Se a gente pensa nos livros que a gente estudou aí na escola, durante o ensino médio, na época de vestibular, grande parte deles é homens. Quem lembrar aí das mulheres que estudou em literatura do ensino médio, eu posso dizer para vocês aí, coloquem aí no chat, mas enquanto vocês vão digitando, eu vou falando. Clarice Lispector, foram as mulheres que vocês estudaram na escola. Cecília Meirelles, alguns, nem todos, Lígia Fagundes Telles, e acho que no geral, assim, tipo, o principalzão são essas três. A Lígia ainda já é bem lado B de ver na escola. Tem gente que ainda recusa acreditar que alguns cânones foram escritos por mulher. Sim, tem gente que recusa acreditar que alguns cânones foram por mulheres. Inclusive, é uma prática muito comum que mulheres... Era uma prática muito comum que mulheres trocassem o seu nome para entrar nas publicações, tá? A Maria Firmina mesmo, quando ela publicou o primeiro romance dela, que foi Úrsula... Cadê? Tá aqui. Quando ela publicou o primeiro romance dela, que foi esse aqui, ó, Úrsula, ela simplesmente não assinou o nome dela. Ela publicou o romance como Amaranhense, né? E era muito comum, é muito engraçado quando você vai ler Úrsula. Eu tô dando essa volta falando da história dela pra vocês entenderem um pouco. Quando ela começa a escrever Úrsula, ela começa o livro pedindo desculpas, tá, gente? As mulheres, uma boa parte dos romances femininos, dos romances escritos por mulheres, ele se iniciava com um pedido de desculpas. Como se, para ser aceita, era de boa etiqueta
que as mulheres iniciassem seus romances com um pedido de desculpas. E ainda assim, a recepção deles nem sempre era muito boa. Por isso que quando a gente pensa, por exemplo, nas Irmãs Brontë e diversos outros casos de mulheres na literatura ao redor do mundo e no Brasil, muitas delas trocavam seus nomes para homem, botavam o nome de homem no lugar do nome do autor, né? Tinha muito preconceito naquela época escrita por mulheres, né? Sim, a escrita feminina era sempre colocada assim, abaixo. O que diz muito sobre o fato dessa mulher ter desaparecido da face da terra, né? Assim, de terem literalmente jogado ela para baixo no tapete. Porque ela vai escrever A Escrava, vai escrever Úrsula ali em 1860. Castro Alves, que é considerado um dos primeiros abolicionistas, um dos primeiros caras a tratar a questão da escravidão e etc., ele só vai escrever um bom tempo depois. Se eu não me engano, na apresentação do conto que a gente leu hoje, tem essa informação. Deixa eu ver aqui. A apresentação que eu pulei, que eu não li a apresentação, então, eu acho que tem aqui essa informação. Ó, Castro Alves, ele só vai escrever O Navio Negreiro em 1869, tá? E o Bernardo Guimarães, ele só vai escrever A Escrava Isaura em 1875. Então a mulher foi pioneira. Ela bateu o pé na porta e falou, vou escrever literatura abolicionista sendo uma mulher. Então você pensa, uma mulher incrível, fundou uma escola mista, bateu o pé na porta, escreveu literatura abolicionista, escreveu o primeiro romance abolicionista, o primeiro romance publicado, talvez, não se sabe, né, porque muita coisa pode ter se perdido também, publicado por uma mulher, ou como os textos de apoio aqui dessa edição da Penguin, pelo menos o primeiro romance maranhense publicado por uma mulher. E não só isso, gente. A mulher, além de tudo, ainda tem uma outra questão sobre ela, que é o fato dela ser maranhense. Ela não faz parte nem daquele eixo cultural que a gente conhece até hoje, né? Rio, São Paulo, Sudeste, etc. Ela fazia parte de estados periféricos, com menor importância estados que recebiam menor apoio, menor importância da coroa e etc, que eram vistos por baixo, sabe? Então, por isso, tá? Essa é a mulher que estamos lendo hoje. Essa mulher incrível que a gente está lendo hoje, que é a Maria Firmina dos Reis. Falando um pouco novamente e aprofundando um pouquinho o sumiço dos textos dela, esse conto foi publicado numa revista chamada Revista Maranhense, lá em 1887, então ele vem depois do romance, né? Ele vem depois de Úrsula. E agora vamos entrar de fato aqui no conto. Vamos falar um pouquinho do conto. E aí a gente vai pensar um pouquinho as características da escrita da Firmina. A gente vai pensar aí o que tem de divertido nesse conto. Primeira coisa que eu quero saber, vocês gostaram do conto? O que vocês acharam? Tô com Úrsula na lista? Sobe na lista, que é muito bom. Eu acho que você vai gostar, Milena. Tenho quase certeza que você vai gostar. Verdade, de verdade. Digam aí a galera que leu, se curtiu, o que achou. A Fer gostou. O que te chamou a atenção, Fer? Conta aí pra gente, por favor. Então, nesse conto é basicamente isso, tá, gente? A gente começa ali num salão de festa, uma coisa assim comum à época, e tem pessoas brancas e ricas conversando assuntos desinteressantes. É muito engraçado porque é literalmente isso assim que a Firmina descreve. Pessoas brancas na festa, conversando coisas desinteressantes. E quando elas terminaram de conversar todas as coisas desinteressantes que as pessoas brancas em festas do século XIX conversavam, uma delas começa a contar uma história. Ela começa a contar uma história que um dia ela estava passeando pelo campo, ela estava andando ali e de repente passou uma pessoa correndo muito, uma pessoa negra correndo muito e entrou numa moita. Ela ficou um pouco assustada com a situação e de repente quando ela olha para o lado, vem um senhor atrás dessa pessoa. Um senhor alto, forte, correndo atrás dela, assim. E ela vira pro homem, o homem fala, você viu uma escrava passar aqui agora? E ela fala, não. Ela faz, né, a desentendida. Aí ele, tem certeza? Ela, não, então eu vi.
ela foi para aquele lado lá e aponta um lado completamente diferente do lado que de fato a escrava foi. E aí, ok. Depois dessa situação, a coisa começa a se desenrolar. O filho dessa mulher que se escondeu na moita chega ali, encontra com ela. A moça fica muito compadecida dessa mulher, né, que tá assim, toda machucada, que foi brutalmente agredida no tronco e etc. E que ainda tem patologias mentais, assim. Ela não. Todo mundo ao redor ali do vilarejo conhece ela como doida. Só que o senhor de escravos, ele insiste em dizer que ela não é doida, que ela, na verdade, está se fazendo de preguiçosa. Veja bem, né? E o filho vem desesperado e fala, olha, se a gente voltar pra fazenda, a gente vai apanhar, e minha mãe vai falecer, e etc. E eu não posso passar por isso, eu não aguento passar por isso. E a senhora fica compadecida, ela já é simpatizante da causa abolicionista, decide levar esses dois personagens para casa dela e fala, vocês estão sob minha proteção. Eu vou cuidar de vocês, independente do que acontecer. Ela tenta, de fato, cuidar da mulher, mas a mulher, infelizmente, morre, né? Até que no dia seguinte, o senhor chega na casa dela falando, você está roubando minhas propriedades. E ela fala, não tem propriedade nenhuma aqui não. Aqui tem um homem que está chorando a perda da mãe. E você saia da minha casa, porque é o meu teto. Sai daqui. Veja bem. E aí o homem vai embora, no dia seguinte vem o juiz e ela joga a lei na cara dele. Fala, olha só, a gente tem lei aqui no Brasil, os escravos, se eu pagar a quantia, eles podem ser libertados, paga a quantia, liberta os escravos. É curtinho, tá? A história é simples, parece que tem pouco enredo. A questão nesse livro não é o plot é simples, é basicamente uma senhora em uma festa contando uma história, né? Pois é, não é só o plot é muito simples, mas tem coisas maravilhosas aqui. Eu vou falar de algumas coisas que são incríveis nessa escrita da Maria Firmina. Eu gostei, mas me deu um nervosinho da Branca com síndrome de herói. Esse é um ponto que a gente tem que destacar, e eu acho que é algo que a gente percebe hoje, não sei se na época isso seria uma questão. Gostei do conto, a atitude da mulher salvar os escravos. Também vi isso. Eu não senti que ela teve isso, mas fiquei com medo de ela ter. Não senti que ela teve porque era a única forma de salvá-lo mesmo. Naquela situação não teria outra forma. Eu acho que tem um pouco, né, dessa mulher branca, abolicionista, etc. Tem um pouco nela de orgulho pela salvação. Mas como a Milena disse, eu acho que é realmente uma situação complicada. Eu esqueci desse detalhe, agora sim tô achando que ela tem síndrome de herói. Tem! Ela tá contando numa festa o quanto ela foi honrada. E é isso, esse assunto é um assunto interessante. Falar sobre o quão pra frentex você basicamente, né? O quão ligado a essa causa você é um assunto interessante, porque ó, lá no início, em um salão onde estavam reunidas muitas pessoas distintas e bem colocadas na sociedade, depois de conversarem sobre diversos assuntos mais ou menos interessantes, a conversa recaiu-se sobre o elemento servil. Então assim, isso diz duas coisas pra gente, tá? Isso diz que, nessa época, esse é um assunto que está sendo discutido pela sociedade, tá? E isso diz que é um assunto interessante. Então a Firmina tá jogando esse assunto aqui dentro do texto como um assunto interessante. Então eu não diria que ela pensou necessariamente em botar a mulher como alguém que tá se fazendo de herói. Eu diria que, muito provavelmente, o que ela faz com esse livro aqui é mostrar para as pessoas que leem ela, que em grande maioria são pessoas brancas, que essa é uma atitude possível. Entende? Mais do que se fazer de herói, sabe? E aí, ela começa a contar essa história no meio da situação e tem, pra mim, assim, o conto ele começa a brilhar a partir do momento que o Gabriel, que é o filho da mulher escravizada, né? E a mulher escravizada aparecem, como é que é o nome dela? Cadê?
Então, a partir do momento que o conto, pra mim, ele começa a brilhar a partir do momento que essa mãe começa a contar a sua própria história. E aqui que a gente tem o pulo do gato desse texto. Aqui que a gente tem, tipo, uma das principais características da literatura da Maria Firmina dos Reis, que é dar voz aos negros em primeira pessoa. São pessoas escravizadas, é 1860, aqui já é 1880, mas assim, é século XIX ainda, é um tempo em que a Lei Áurea ainda não tinha sido assinada e etc. Então você tem ela dando voz em primeira pessoa para as pessoas escravizadas. Quem vai contar as dores do que sente não é o narrador, é a própria mãe. A mãe vai contar a própria história. Ela tá ali à beira da morte, mas ela fala, não, pode ficar tranquilo que a minha história eu conto. E ela conta a história dela enquanto ela aguenta. Então é isso. Esse é o ponto alto, tá, gente, desse conto. Ele é um conto curtinho que foi publicado em uma revista e que tem pessoas escravizadas falando em primeira pessoa. Pessoas escravizadas humanizadas. Você tem o Gabriel ali, que é um personagem que ele tá sofrendo pela perda da mãe. E a autora, ela faz questão de deixar isso claro. Ela faz questão de deixar claro que não é um objeto que tá morto ali dentro da casa dela, sabe? Não é que tá morto não, porque objetos não morrem, mas assim, não é um objeto qualquer, não é um objeto que tá dentro da casa dela. É uma mãe morta. E o Gabriel é um filho chorando a perda da mãe. Não é questão de ser propriedade. Ela desfaz isso, inclusive a gente percebe aqui que já existiam leis que permitiam a libertação de pessoas escravizadas diante pagamento, né? Então, é isso, sabe? É isso, assim. Isso é algo que você não vê em obras depois disso. Quando você pensa em pessoas escravizadas, muitas vezes não são as pessoas escravizadas que estão contando as próprias histórias, né? Elas estão sendo contadas por outros personagens, que são personagens narradores, que fazem parte da nobreza, ou elas estão sendo contadas por um narrador onisciente, um narrador em terceira pessoa, outra pessoa contando a própria história. E a Firmina, ela faz questão de colocar essas pessoas aqui, em primeira pessoa, contando suas próprias histórias. Gostei demais do conto, recomendo demais a leitura. Pra quem quer conhecer Maria Firmina dos Reis, quantas estrelas eu vou dar? Eu acho que 4. 4 estrelas e meia, talvez. Ah! Um ponto que eu esqueci de tratar do livro. Mulheres com voz, mulheres fortes, isso também acontece em Úrsula, tá? Quem move toda a história, né, no fim das contas, é uma personagem mulher. É uma mulher abolicionista. E a mesma coisa acontece em Úrsula. Outra semelhança aí com o romance. Em Úrsula, você tem uma história que também surge a partir de duas mulheres. São duas mulheres que se veem ali sem nenhum homem dentro de casa, né? E tem que lidar com essa situação. Tem que lidar com todas as desventuras econômicas e políticas possíveis que elas podem passar. Não é a trama principal do livro, obviamente. A trama principal do livro é o romance. É meloso, sim. Eu acho meloso, Dandara, mas eu gosto tanto do final. Sim, Milena, eu também pensei a mesma coisa. Eu falei, gente, como é que ela vai lidar com esse senhor quando chegar na casa dela? Mas ela dá a voz dela. E em momento nenhum cita um marido ou um homem ali dentro daquela situação. Até porque a Maria Firmina não se casou também. Então, assim, acho que ela, melhor do que ninguém, podia falar o que é ser uma mulher forte dentro da sociedade em que ela vivia. Não, eu não senti falta, não. Benza a Deus que não tava ali o marido. Maravilhosa. Poderosíssima. Eu notei que não estava ali.
Nisso que você tá comentando, eu diria que tem um incrível destaque da inteligência dessas mulheres. Sim! Super tem. E aqui tem também. Aqui ela monta toda uma coisa. Mari perfeita ali, ó. Nem notou a falta do homem. Parabéns, Mari. Parabéns. Nisso que você tá comentando, eu diria que tem um incrível destaque pra inteligência dessas mulheres. Sim, é super isso. Nesse conto aqui, ela monta todo um plano, sabe? Pra lidar com essa situação. Ela monta todo um plano, ela bate de frente com o senhor, que é o senhor dos escravos, ela bate de frente com capataz, com outro homem que chega lá e fala: você não vai levar eles daqui, eles estão sob minha proteção, sabe? Você está sob o meu teto, e é isso. Contão, o que vocês acharam agora, dizendo aí no chat? Conta pro pessoal do YouTube o que vocês acharam do primeiro livro da Focatona. A Mari amou, coisa boa. Venham ler com a gente, pessoal do YouTube. Sim, acho uma boa introdução, porque é mais simples e de uma autora muito importante. Muito bom, tema muito relevante, é sobre isso, tá? E o próximo livro da Focatona é o Identidade. Deixa eu botar num lugar que não brilhe. Cadê? Oh, meu Deus, foi. Identidade, da Nella Larsen, que é uma autora que, aqui no Brasil, assim como a Maria Firmina, sofre um apagamento de quase um século também, e vai ser lançada, na verdade, né, aí, em série. Vai ter série não, vai ter filme. Vou voltar tudo de novo. E é uma autora que, na verdade, vai ser lançada em filme pelo Netflix já. Alguém sabe o dia que vai ser lançado? Dia 15? Dia 10? Não tenho certeza. Mas é já. Tá pertinho da data de lançamento. Então, acho que é dia 10. Dá tempo de assistir o filme depois de ler o livro. Não é um livro muito comprido, mas eu não acho que seja um livro tão rápido, tá, gente? Eu falei igual a Araci da Top Term agora. Eu não acho que seja um livro tão rápido. Tá, gente? Ele tem 158 páginas. Deixa eu ver se... são 154, aí tem um pós-fácil. Mas eu acho que vai ser uma leitura um pouco mais lenta do que esse aqui. Mas ainda assim rápido. A gente vai começar na segunda-feira, tá? Então quem quiser chegar, quem quiser ler junto, quem quiser participar, é sempre muito bem-vindo. Acho que foi. Ficou com meia hora de gravação. Jesus do céu. O que eu vou fazer com esses meus... gente, e só lembrando, se você curtiu esse vídeo, se você curtiu essa discussão, elas acontecem toda sexta-feira lá na Roxinha. Aqui na Roxinha, no caso. Vou começar tudo de novo. Foi. Agora eu não consigo mais fazer naturalmente, que tristeza. Ai, de novo. Não consigo mais. Foi com Deus. A apresentação é sobre isso. Depois eu gravo alguma coisa pra ocupar o lugar. Eu fico feliz de estar conhecendo essas coisas hoje, porque tenho um irmão de 11 anos e eu posso apresentar tudo isso pra ele. E apresenta. E, gente, as leituras que estão aqui, leitura é diálogo, leitura é conversa. Então, assim, as leituras que aparecem aqui, pelo amor de Deus, espalhem isso no mundo. Se vocês não fizerem, ninguém vai fazer. Serião, assim. Se vocês não fizerem, ninguém faz. Acabei de descobrir que eu tenho o próximo livro no Kindle. Já amei demais a oportunidade. Tem, Dandara! Vem ler com a gente! Vem ler com a gente! Ai, delícia! Gosto. Eu gosto sim, povo animado. Adoro o povo GLS, o povo animado. Que eu nem sei, tô brincando. Tá? É só o meme. Vou ler esse, só não sei se vou no mesmo ritmo. Mas aí depois eu vejo no YouTube. Sim, agora que vai ficar tudo gravadinho lá no YouTube, você consegue ver depois a discussão. E é isso, gente. Espero que tenham curtido, tá? Um beijo. Deixa eu interromper a gravação aqui. Não acabou a live ainda não, fica aí.